Daí, pessoas, eu vou começar um novo jogo do Ostriv. Ele se trata de um jogo de gerenciamento de cidade. Se passa lá por 1720, que é o ano que começa. No mês de maio, então começo da primavera. E vocês vão ver ali o segmento que eu vou dar. Nele eu vou pegar esse mapa 6 ali, que tem tudo limitado, né? Tem só o Stone e o Limestone limitado. Mas é bom porque tem esse terreno aqui, é tudo mais ou menos plano. Tem alguns que tudo tem seus prós e contras, né? Então, o mapa que tem Iron Ore, que é ferro, para você extrair, depois purificar e tal. Tem umas montanhas, umas cadeias assim de montanha, não é legal. Então você não consegue fazer fazenda, fazer as coisas direito, né? Então, para quem não conhece, seguinte, começa no mês de maio, você pausa, entra e pausa. Porque você tem que arranjar aonde você vai colocar o teu esquema aqui teus 9 barraquinhas aqui. Eu vou botar mais ou menos pra cá aqui, que esteja perto, tem que ser assim, né, de início. Perto da madeira, de onde você vai começar a extrair madeira, tem que ser perto do lago, porque daí tem um thatcher, que é uma casa para pegar esses matinhos aqui para ser palha pro topo das casas iniciais. E tem que ter o clay pit, que é para fazer. Eu vou colocar aqui. Tomara que não me arrependa, né? Daí eu vou colocar as casas mais para cá. E as fazendas têm espaço, bastante espaço. Vocês podem ver que aqui, ó, tem essa linha vermelha. Então, para lá é só horizonte. Você não consegue avançar ali. E não é como é um Cities Skylines, por exemplo. Você não consegue obter ali mais campos depois. Seria excelente se pudesse, mas no caso a gente vai ter que trabalhar com o que temos aqui. Vocês veem aqui os veios aqui, né? O print, né, do terreno, ele é de acordo com o que vem aqui as casinhas. Então eles vêm nesse sentido aqui. Então já não fiquem rotacionando muito, não, senão vocês vão ter maior trabalheira na hora de fazer as coisas, sabe? Então só trazer aqui para perto as coisas, começar a fazer. São 9 casas que a gente precisa fazer. As primeiras casas, fazer mais para cá, eu costumo fazer são quadras de 6, tá? 3 e 3, para não ficar perdendo espaço. Tem muita gente que faz as casas meio largadas assim, e de início eu também costumo fazer ela customizada, F1, né? É só ler ali como que faz para customizar ela. Não precisa ficar assim exatamente, tal, mas faz minimamente reto. A perspectiva também engana bastante, então você acha que tá certo, mas tá abrindo muito. Mas enfim, não tem problema não. Bom aqui que faça as coisas maiores de início, porque eles têm que sobreviver ao inverno, primeiro inverno. Então, se puder fazer também as casas maiorzinhas, beleza. Essa primeira casa aqui vai ser do prefeito. Aqui, né? Primeira casa do prefeito. Até a menor casa, né? Porque as outras eu consigo esticar um pouquinho. Então, eu vou construir as 9. E eles vão depender somente desse poço que tá ali, por enquanto. Porque tem questão de tudo quanto é coisa que de início é bem limitado. Então, eu vou, acho que só fazer um outro poço, só um aqui. Diz que não vai fazer, mas eu tenho dó do povo. Ainda mais na hora de construir as casas que precisa. Então, a primeira coisa que eles vão fazer vai ser o poço. Para depois não precisar ir e vir, né? Quando vai construir essas 6 aqui, né? Essa que tá pro lado de lá, que pegue aqui.
Então aqui ali já aparece ali que não, aquele símbolozinho ali, aquele ícone, que não tem gente para trabalhar, mas porque ainda não foi não dei start ainda, né? Outra coisa que antes de tudo a gente precisa fazer é isso aqui. E é a única construção que tu não pode dar dó, né? Porque queria colocar mais pra dentro aqui e tal. Mas não dá pra ter nenhuma árvorezinha pra cortar. Essa é a única construção que tu não pode deixar a árvorezinha antes, né? Porque não tem nem quem empregar ninguém, né? Não tem nem como empregar ninguém pra ir cortar essa tal árvore, né? Então aqui vão aí 150 pregos já só logo de cara, e cada casinha daí mais 80, digamos, né? Então, arredondando mais pra gente poder fazer as contas. Então, 80 vezes 9, 720. Só nisso. Então, quantos pregos a gente tem? Tá de boa. Porque daí também tem 720. 870, arredondando para cima para não ter perigo. 720 mais aqui o trading post, 1.100 e pouquinho, né? Então tá de boa. Só dá daí para fazer o Smith mais 120, Carpentry mais 100. Então dá para fazer, e o Thatcher que é esse aqui para ter me veio só o inglês, né? Roof, que é o telhado das casas. Então aqui F, né, para rotacionar. Coloca aqui, sempre virado para lá, porque é muito mais rápido, tem que ser para o pessoal que vem pegar, do que para a mulherzinha que vai ter que dar a volta, mas ok, né? Coloca duas de início, porque é bastante casinha para construir. E o que mais? Clay pitch. Esse aqui é eu não sei se faz assim. Vou fazer rotacionado, porque daí depois eu vou querer colocar o Brickworks aqui, que é para fazer os tijolos. A gente fica doidinho, né? Porque o jogo tá em inglês, daí me vem só a memória o inglês. Então, eu vou botar aqui. Eu lembro que eu já joguei nesse mapa. Eu sei que tem por aqui. Ó, não tá tão longe do que eu imaginava. Beleza. Aí mais pra frente eu coloco daí esse aqui, ó. Porque precisa deles e também da água pra fazer todos os tijolos. Uma outra coisa também de início que a gente precisa, ó, eu coloquei todos para construção, todos os carinhas para construção. Então aqui, ó, até o último carinha vai para construção. Sete mais 1, 8, ou seja, de início 1 vai ficar de varde. Mas logo ele vai para madeireira, seria, né? Então aqui eu já vou daí colocar o Smith. Não, apesar de que não vou colocar o Smith agora, porque senão o povo, em vez de fazer as casinhas, eles vão querer. Eu tenho só 3 desses carrinhos aqui, né? Então 3 deles vão ficar querendo ficar só na função de levetrais. Então eles vão ficar na logística querendo fazer a próxima construção em vez de terminar as casinhas. Como eu falei, agora estamos em março, no final de novembro, ou seja, primeiro dia de dezembro,
começa a nevar e quem não tiver casinha vai embora. E ainda leva esse dinheirinho aqui, que de início é bem pouco, mas depois eles vão enriquecendo, né? De acordo com que a cidade também vai crescendo. Nos próximos anos, uma pessoa sai e leva lá mais de 100, às vezes, né? Então, tem que tomar cuidado disso, porque já a partir do segundo ano, as pessoas têm necessidades aí de sapato, e eles levantam e vão embora. Aí quem vem, às vezes, é muito mais pobre, né? Então, esse dinheiro que você tem aqui, na verdade, não é seu. Esse dinheiro aqui é da população em geral, né? Então, aqui, income é 0, porque eu ainda não tenho gasto nenhum. A partir do momento que eu tenho ali minha madeireira, eu tenho 2 funcionários, porque é como se a cidade estivesse empregando. E aqui são os gastos, então tem que estar balanceado ou muito próximo, né? Que o ideal seria estar positivo, né? Mas às vezes não é possível estar muito positivo, fica sempre brigando ali, né? Por isso que também aqui eu posso colocar um impostinho a mais, aumentar aqui o meu lucro do mercado, e ter as barquinhas, mercadinho de modo geral, né? Você pode aumentar. E aqui é como se fosse CLT, e aqui como se fosse freela. O pessoal assim que trabalha ocasionalmente quando a gente precisa. Principalmente na logística. Porque ali você tem, sim, uma construção aqui, ó. Cart shed, que seria 5 homens para 5 carrinhos, e eles vão fazendo as entregas variadas, e você que escolhe se essa construção vai atender construtores, vai atender special deliveries, seria entregas especiais de, acho que exportação, ou entregas internas, né? Que, tipo, levar o ferro pro Smith, alguma coisa assim. Você pode escolher, né? Então, se, por exemplo, tem muita construção, tá todo vapor da construção na cidade, e aí eles estão tomando muito carrinho, e aí você tem lá, às vezes, 15 construtores que tem como fazer, né? Depois que você construir esse outro construction shed, que você consegue empregar bem mais pessoas, dá para fazer mais. Então, eu já tive aí 3 casinhas dessa, uma época que eu tava numa cidade de 2.500 pessoas. É uma chatice quando cresce muito, porque você continua, não tem nenhuma novidade, não é como o Age of Empires Conquerors, pelo menos, que vai subindo de era, tal. Não, aqui você vai ficar na idade quase das pedras até infinitamente, né? Então, você já passei aí 100 anos e continua na mesma tecnologia, tudo com as mesmas casinhas, com os mesmos perrengues. Então, não tirem isso da cabeça, se vocês querem, tipo, uma coisa de bem realista, né? Que vai aumentando, vai pegando tecnologia, upando coisas. Não existe isso. Olha lá as mulherzinhas. Eles estão... Construçãozinha é bem realista. Uma das coisas que mais chama atenção no jogo é isso, né? Claro que tem uns bugzinhos, né? Mas é bem bacaninha o jeito a concepção do jogo, né? Claro que com o tempo vai melhorar. Nossa, você vê ali, eles bugam, se espelham muito próximos ali, né? Mas no geral é bem bacana. Então, vou acelerar aí, porque eu não tenho paciência. Dá pra... Eu sempre quase jogo nessa velocidade. E ainda assim parece que a coisa não anda, sabe? Então, com o tempo, você consegue ver que as coisas estão melhorando assim e tal. Quando você vê que não tem que precisar ficar contando habitante pra ver, se eu... Que nem aqui agora. Se eu colocar aqui a madeireira, vão ter que abrir 2 vagas. Uma não vai ser preenchida enquanto eu não tirar
da construção civil para colocar lá. Ó, o clay pit tem que vir para frente. Uma vitória, né? É a gente poder colocar esse esquema para frente e para trás, colocar na sequência que a gente quiser, sabe? Então vamos fazer aí uns 2, já construir esse aqui, um só. Daí quando ela puder colocar para secar antes, melhor, porque às vezes até falta. Os carinhas são muito rápidos e as mulherzinhas, se você colocar só uma do início, ela não dá conta não. Então tem que colocar 2. Então vamos colocar só a casa do prefeito aí e dar seguimento da construção do Thatcher, que é para ter os forros aí, o topo das casas, né? Então, de início é isso. Mais pra frente daí tem várias coisas que a gente consegue aqui, né? Aqui nas outras construções tem como você colocar para homem ou mulher aqui, né? Então, como o homem vai ficar só homem que trabalha aqui, e no Smith, no carpinteiro também. Então a gente coloca só mulherzinha para trabalhar ali no Thatcher. Ó, tá com falta de madeira, mas os carinhas já vão pegar. Tá aqui do lado, não tem como enrolar muito não. Ó, os caras estão ligeiros. São 2 toras de árvore para cada árvore. Então às vezes você fica ali esperando uma árvorezinha. Eles cortam, mas deixam um tronco ali. Ele só vai zerar quando eles pegarem a segunda tora. Aqui, para você já abrir espaço, às vezes tá abrindo uma rua, né? Porque é o caminho deles que vai abrir rua. Você não abre rua. Então, às vezes tá lá uma árvore no meio do descampado ali. Você pode ir lá e priorizar. Vocês vão lá buscar. Também para fazer fazenda, fazer as coisas, então você pode ir priorizando enquanto eles vão tirando, você vai desenhando, né, onde que você quer que seja tirado. Ó, como um poço é pouco, eu já construí esse aqui para suprir a construção também, né? Porque ó, eles vão pegar aqui e vai, às vezes fica sempre no quase zero. Então é complicado, ainda mais quando você tiver as casas maiores, né, os predinhos. É muito importante que você não tenha falta d'água, né? Então aqui, cada casinha dessa aqui eu costumo colocar um poço novo, porque às vezes são 6 casas para 6 apartamentinhos, né? 6 residências numa dessa aqui, quando tem 3 andares. Às vezes são 5, né? Depende muito, porque às vezes tem loja. E é muito bom a gente procurar ter essas lojas aqui. Essa aqui também tem loja, tá? Apesar de não falar, tem loja. E aqui tem loja, ó, store. E aí eles têm 8 slots para uma mulherzinha só cuidar. E essas market stall, que é barraquinha, são só 4 slots, 4 variedades de alimentos. Ou roupa, né, o que for. Então é importante depois priorizar, fazer alguns no complexo que você for fazer, né, de você colocar alguns desses. E daí economiza gente, né? Mas ele não dá conta de carregar tanta coisa, mas daí ele não precisa carregar tudo. A logística, por isso que é importante ter mais habitantes do que você tem de emprego. Então, Open Vacations ali seria vagas abertas. Looking for Job, pessoas procurando trabalho. Então, ali tem que ter sempre positivo de pessoas, não de empregos. Por quê? Porque até pausar aqui, ó, quem
tá de Varde, quem tá ali, que nem mulheres, 2 mulheres vão ficar aqui. Então, são 7 mulheres que vão ficar, na verdade, levando essas madeiras, agora que tem um pouco de madeira, né? Para construção que eu deixei ali. Agora eles vão poder pegar, não pode fazer muito, porque às vezes eu faço muito. Porque às vezes eu faço muito e acaba tomando a madeira da construção. Então não pode fazer tantos. Mas as mulheres ao longo do ano vai conseguir colocar aqui. E aí também tem o tempo de queima. Além do tempo que elas vão reunir aqui. Vou fazer uma fogueirona aqui, encher de barro e abafar, né? Esperar um tempo, alguns minutinhos até ele estar pronto para uso. Então usa para indústria, tudo quanto é indústria. O Smith usa bastante, né? O ferreiro. Então é isso. De início, é isso. A gente vai dando segmento aqui rapidinho até o próximo episódio, que a gente vai realmente concluir as 9 casas. Ó, elas já estão ali reunindo as madeirinhas. Ó. Tem bastante mulher, então elas devem estar em outra parte. Ó, alguém tá... 2 já estão sendo feitos. Emprego tem, ó, em mulherzinha tem, mas não tem muita madeira. E de início, como a gente tem que correr com essas casinhas pra a gente não perder pessoas, porque assim, são 9 carinhas, né? 9 pais de família. Se você tem um que é prefeito e não trabalha realmente no batente, sobram aí 8. 2 aqui. Já são 6. 2 no Smith, que eles só trabalham em 2. Já são 4. 1 no carpinteiro, que ele vai ter que ter um carpinteiro pra... Ó, esses carrinhos de mão aqui já estão um pouco estragadinhos. Em dezembro eles já vão estar assim por um fio. Em janeiro já não vai ter mais carrinho. Então até janeiro a gente tem que ter o Smith antes, porque vai ter peças e partes. A gente tem que ter 15 peças e partes para consertar cada carrinho. E aí, tendo esse 15 peças e partes, ele vai... Por isso que é bom ter um do ladinho do outro, né? Aí o carpinteiro pega essas peças e reforma ou também faz novos carrinhos de mão. Que a gente consegue aqui. Né? Aqui é o single cart, que eu uso para slaughter, que é o matadouro, porque às vezes você tem lá 25 porcos, sendo que são 20, e até menos que isso você vai vendo assim o teu número ideal de porcos de acordo com que eles vão envelhecendo. Então, mas eu mato com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4, porque é nesse momento que dá 20. Você está perdendo dinheiro, porque o porco com 10 meses já está no tamanho ideal, já está adulto. E então você já pode abater e não gastar tanto com comida. Então, mesmo que você tenha menos porcos de início, não tem problema. Você tem que ficar de olho lá, deu 10 meses, 11 meses, já manda bater. E aí, passou disso, às vezes é um carinha, tem como ter 2, né, que é aqui. Você tem como ter 2 carinhas, mas de início, pelo menos, um só tá ótimo. 2 é quando você tem, assim, uma outra cowshed, que é para bois e vacas, tanto bois quanto vacas, né? Para gado, um pouco mais longe, um pouco mais afastado. Daí
ele não tá dando conta. Também tem ovelhas, tudo, né? Então, às vezes ele não tá dando conta, você contrata outro. Mas de início você tem que ter um carrinho só para ele. Porque às vezes ele nunca sobra carrinho para ele. Às vezes fica pouco carrinho ali. Também você tem que ver a tua população, né? Se tem lá 50 trabalhadores e 10 carrinhos, tá errado, né? Porque mulheres e homens usam, né? Então, o certo mesmo seria ter um carrinho para cada trabalhador aí. Principalmente nas construções aí, né? Lojinha até que não. Até porque esse aqui dá conta do recado. Na parte logística, né? Que eu gosto de colocar eles. Então, aqui na parte de transporte também tá o estábulo e a casa mesmo dos cavalos. E o ruim disso é que você tem que ficar de olho sempre. Quando nasce um cavalo com 1 ano, eles podem já ser selados, já pode ter sela, ter o horseshoe, que é aquele de ferro que coloca nas patas do cavalo, para você já utilizar ele, né, para ele ser útil e vai ajudar aí na logística. Que vai, assim, ajudar muito, muito mesmo. Acelera muito até a construção, né, em si. Porque às vezes o que demora mesmo é reunir o material. Então, aqui a gente vai ter que ter... Eu não pego muito desse aqui, não. É mais esse aqui. Vou até construir um aqui, mais ou menos. Aqui. Que é para eu conseguir pegar esse limestone, que é mais para construir, por exemplo, o barbeiro. Aqui, ó. Aqui não precisa. Aqui o barbeiro e outras aqui nessa segunda página. Esses 4 aqui também precisa, tanto de tijolos quanto de lime. Então, você vai precisar de 3 coisas, né? De trás para frente. Esse para extrair, esse para aquecer e tornar quebradiço. Taca ele na brasa mesmo. E aqui o Limeworks, que é para se transformar, acho que a tradução é cal. Se transformar em cal. Para fazer as casas, né? Fazer o acabamento das casas. De algumas construções, né? Que são essas 4 aqui. As casas também, né? As casas, os apartamentinhos. Então, é bastante coisa. É uma cadeia produtiva. Se você, por exemplo, aqui, ó. Aqui você faz o sapato. Você tem que ter linha e couro. Aqui você vai fazer a linha, a própria linha e o tecido do Hemp and Flax. E seria, acho que, algodão e hemp, não sei exatamente, cânhamo, eu não sei exatamente a tradução, mas é uma planta que da fazenda, os dois, né, que faz. E aqui Tailor, que é para fazer as roupas de frio e de calor, com sheepskin, que seria a pele do cordeiro, da ovelha. E também aqui é para você tratar a lã da ovelha, que não funciona no inverno, assim como também a pesca, né? Então, na pesca precisa de 3 construções para você fazer funcionar a pesca. Esse aqui que é para construir barcos, o próprio pesqueiro, e também esse outro aqui para fazer a linha. Para fazer a linha. Waves, que esse aqui é o principal. Primeiro de todos, os 4 faz aqui. E esse aqui é para fazer o horstack, que é a sela, né? Do couro, e metal parts também, que é feito no Smith, né? Que a gente logo vai fazer. Então, é uma cadeia produtiva. Então, às vezes, você não consegue pescar e não sabe por quê. Porque você não tem a linha de pesca. Porque aqui, ó, apenas 10 linhas de pesca, que não dá pra nada. Então, eu vou fazer
só passar aqui dezembro e a gente já fecha o episódio. Quando começar a nevar e a gente vê que fechou, ó, já estamos em setembro, é mais ou menos aí um mês certinho para fazer cada casa. E daí dia 30 de dezembro começa a nevar e a pessoa levanta acampamento. Então, por agora é prontamente. Concluiu a casa, alguém já vem morar. Quando a pessoa tiver que vir de fora, vai demorar ali 2 minutinhos para vir a casa. Caso você não consiga fazer as 9 casinhas, já fica mais difícil você ocupar as construções necessárias para você tocar o barco. Então, às vezes você vai ficar ali com 2 pessoas na construção e para você fazer esse mercado enorme aqui, ó, você fica, sem mentira, 2 anos. Por isso que eu acho que eu vou fazer aí, ó, granary, que dá para fazer já um mercado local com ele. Eu consigo, tipo, me virar de início. Vou pausar aqui ainda para eles não começarem a entrar a construção, começar a construção aqui, em vez de trabalhar na própria construção civil, ficar só na logística. E aí, eu construindo esse mercadinho, eu já consigo abrir uma barraquinha dessa, que por enquanto, essa barraquinha a gente só consegue vender única e exclusivamente a madeira. Clicando aqui, quando tem opção, né, quando tem variedade de alimentos, aparece aqui automaticamente, coisa que não aparecia antes. Então, são aí de 9 mulheres, 3 CLTs, digamos, né? Essas são 3 empregadas. Ela tá indo lá buscar a madeira. É bom no inverno ter sempre madeira pertinho do que eles irem buscar lá, né? Então, e aí fazendo esse mercadinho aqui, granary, esse granary é com 10 slots. E acho que a capacidade também aumenta. E aqui são 8. Então a variedade não é tão grande quanto aqui. Então, de início, pelo menos, tem prego suficiente, né? Porque eles têm aí, ó, 164 e 127. Então, eles fazem aí, caso você queira fazer uma outra construção, eles têm essa opção de fazer um menorzinho. Tá? Aqui é para alimentar cavalos, gado e ovelha. Então, sempre deixa as coisas pertinho. Sabe que vai precisar de água ou precisar de bastante charcoal pile, que é esse aqui, lá no Smith. Eu vou fazer o Smith, não sei, acho que mais pra cá. Coloca mais um pouquinho aqui. Uma para não faltar, talvez exportar. E aí você fica tranquilo. Para não faltar, né? Porque ele também demora para fazer, então a pessoa às vezes fica parada ou tendo que ir buscar as coisas de início, né? Então aqui, ó, by carter e by wagon, que seria cavalo, né? Carroça. Então aqui já deu. Em outubro eu já consegui fazer as 9 casinhas. Então, maravilha, né? Agora eles já vão fazer aqui esse de areia e tal, mais pra frente a gente vai precisar. Mas eu já vou encerrar aqui, como a gente já conseguiu ó, começo de novembro, antes de chegar a novembro a gente já conseguiu as 9. Então tem gente falando, não, é impossível. Não, é possível. Um mês antes eu já consegui, tá? Então até gameplay que vem, que daí a gente já dá seguimento, tá?